procure pessoas que têm índole, caráter, história e pessoas que têm visão e propósito. Porque muitas vezes a gente está lá procurando porque o cara fala bonito, fala legal, tem uma postura legal, tem uma dicção bacana e no final ele só quer tomar o teu tempo e o teu dinheiro. Então cuide muito com isso. E tu teve essa experiência ou não, nesse mundo? Tive muito. O marketing, ele tem, como tudo na vida tem dois lados, né? O marketing tem disso, de às vezes a gente acreditar muito nas pessoas e assim, as pessoas elas não estarem com as melhores intenções. E é muito o que você falou, Oséias, assim, nada cai do céu e nada dá resultado de hoje para amanhã, principalmente no empreendedorismo, no marketing, tudo é um plantio. Então, a gente abre o Instagram hoje e existem, assim, umas vidas de Instagram perfeitas, bonitas. Mas, assim, a minha esposa usa muito essa frase que quem vê o glamour não vê o corre, né? Então, é verdade. Tem muita coisa por trás disso, né? E o marketing, além de você aprender, saber fazer a questão da venda, né, de levar um produto para a pessoa, você tem que saber lidar com as pessoas, né? E se lidar com as pessoas é o quê? É entender, é saber ensinar elas, né? É fazer com que elas acreditem no teu projeto, na tua ideia. E eu creio que hoje, né, não só no marketing, mas em todas as atividades, o mais difícil é você ter uma equipe que caminhe contigo, que esteja preparada. Na atividade que a gente desenvolve hoje, né, com as lojas, o mais difícil é a gente ter essas pessoas, né? Então, além de ser mais difícil de você encontrá-las, né, é fazer com que elas caminhem contigo. E por quê? Porque tudo é um plantio, né? Não é do dia para a noite que você consegue ter o resultado que essas pessoas que estão no Instagram dizem que tem, né? Porque a vida de Instagram ela é muito bela e não é sempre assim. Então, você achar as pessoas que estejam dispostas a aprender, a desenvolver, a trabalhar, eu creio que seja o desafio do próximo milênio, eu acho, né? Aprender, achar as pessoas que estejam dispostas a caminhar contigo. Você falou tudo, pessoas dispostas. Hoje tem pessoas que querem, mas elas não estão dispostas, né? Tudo que a gente tenta fazer, eu sei do que você está falando, porque eu também sou empreendedor, sou empresário, tenho meu negócio. A gente sempre tenta buscar pelo melhor, né? Então você não vai colocar uma oportunidade ali para a pessoa sabendo que vai ser ruim para ela. Você vai colocar uma oportunidade que seja boa para ela e que venha contribuir dentro da tua empresa. E tanto no negócio de multinível quanto no negócio comercial, né? Uma loja, enfim, a gente sabe que as pessoas precisam de pessoas. O negócio precisa de pessoas. Vendedor ou vendedora precisa de pessoas. Então, imagine você, a pessoa ela está preocupada com faturamento, certo? Então, ela só quer faturar. Isso em tudo, pessoal. Quer faturar. Daí ela acorda pela manhã, a visão dela é só faturar. Não, porque eu tenho que gerar meu resultado. Mas aí chega a pessoa lá que quer comprar e essa pessoa só está preocupada em faturamento, no faturamento, em vendas. Ela não vai dar o seu melhor. Porque ela não está preocupada se o cliente veio para comprar e ela não está querendo saber se o cliente quer ou não quer comprar. Ela só quer vender. Então, quando você entender que você precisa de pessoas, e o que é precisar de pessoas? Precisa conhecer o teu público, entender o teu público, saber quem é essa pessoa, o que ela veio realmente buscar, conversar com ela, se esse produto que você tem é para ela realmente. Quando você faz isso e você não vende, um exemplo, você não vendeu, mas você criou o quê? Uma conexão. A pessoa vai lembrar de você, quando ela quiser qualquer coisa, ela vai dizer, eu vou lá, porque aquele lugar, eles se preocupam comigo, como cliente. Isso é bacana, eu aprendi muito isso no multinível, cara. Que é uma coisa, é uma escola, né? É uma escola fantástica. Então, quando a pessoa, ela entende que tudo precisa de pessoas, você como empresário sabe disso. E se você não tiver um treinamento legal ali, quando você vai chamar as pessoas para compor o teu time e direcionar elas, você sabe que amanhã depois ela sai. A gente sente muito isso na pele mesmo. Aprendemos com o marketing, né? Iniciamos com o marketing e hoje a gente vive isso no sentido assim, a gente recebe muitos currículos, né? Nas lojas aparecem muitos currículos e a dificuldade que a gente vê, né? Isso já fica como uma dica. Então você que quer desenvolver em alguma atividade, o aprender a ouvir as pessoas
e eu aprender a entender as pessoas, a gente fala que é ser psicólogo, né? Mas é claro que num âmbito, né? Num nível muito menor, mas é você aprender a ouvir as pessoas. E assim, essas gerações que sucedem, que nos sucedem, enfim, a gente tem essa dificuldade, eles não ouvem e também não conseguem se expressar. Então a gente já teve currículos na mão, já fez entrevista com algumas pessoas para trabalhar com a gente, e a gente sente muito essa dificuldade. As pessoas, as meninas que vão atender, elas têm dificuldade de ouvir e mais dificuldade de falar, de se expressar, né? Por quê? Porque hoje a gente vive muito no Wi-Fi, né? A gente vive muito nessa linha conectado, né? E é muito prático, você escreve, você pode até gravar alguma mensagem, alguma coisa rápida, mas não é o físico, né? Não é aquela coisa assim de saber esperar, de dar aquele humanizado. Você ouvir a pessoa, dar 3 segundos e conseguir responder ela com calma, que ela vá te entender. Então, a gente tem muito essa dificuldade. E o marketing, ele ensina a gente a fazer isso, né? Pelo menos o que eu fiz ensinou, de a gente ouvir as pessoas, né? De você entender as pessoas e aí procurar uma solução que seja boa para você, claro, como empreendedor, né, levando um produto, mas que seja boa também para o teu cliente, né? Por quê? Porque é isso que vai fazer com que ele fidelize, que é o que o Oséias estava falando. Ele vai lembrar de você. Talvez você não venda, talvez ele não fique com o teu produto no primeiro momento, mas no segundo momento, quando ele precisar, a primeira pessoa que ele vai lembrar é de você. Por quê? Porque você deu ouvidos, porque você falou de uma maneira com que ele entendeu. E só faz isso de forma humanizada. Não adianta você escrever para ele um texto bonito, não adianta você querer gravar uma mensagem bonita, porque o físico, tete a tete, ele é muito importante. Porque no virtual é aquilo que a gente falou, o Instagram está cheio de histórias lindas, bonitas, resultados magníficos, todo mundo vende curso maravilhoso, mas assim, o físico, o real, eu acredito que ele vai durar muito tempo ainda, a gente vai ter que aprender a aproveitar o virtual, mas o físico, o real, ele vai viver por muitos anos ainda. Que legal, cara. Não, e você vê que a gente falou um pouquinho só, fez um briefzinho sobre o multinível, né? Mas é que é uma escola. É uma escola. Porque a pessoa que quer empreender e ela não tem o mínimo de conhecimento de pessoas, ela já não consegue. Não consegue. Porque, cara, vamos falar com a verdade, a venda, ela é uma coisa, até hoje dei um treinamento que eu falei, venda não é milagre, ninguém nasce vendedor. Ninguém cai do céu e diz, eu sou o vendedor melhor do mundo. Não existe isso. Existem técnicas para você ser um bom vendedor. Técnicas, uma delas que eu aplico muito quando eu treino algumas pessoas é que a lei de Pareto, 80-20. 80 tu ouve e 20 tu fala. Ah, maravilha. Quando a pessoa entender isso aí, que você ouviu a pessoa mais do que você falou, você consegue absorver tudo, você consegue saber da dor dela, saber a necessidade dela, você sabe se ela vai ser a pessoa que vai comprar o teu produto, por mais que ela não compre o teu produto, mas você já sabe o que você vai indicar no futuro para ela, ou alguém da família que está necessitado do produto que você está vendendo. Enfim, quando você sabe ouvir mais e falar menos, o resultado vem. Então, muitas vezes a gente no mercado tradicional que a gente não tem esses treinamentos, né? Você não consegue entender. Não estamos aqui falando de marketing multinível, tá, pessoal? Só que existe uma escola que é uma escola bacana e você que quer iniciar no ramo, né, de vendas e tal, vá buscar esse conhecimento, tem muito livro bacana, né, Diego? Tem livros e tem cursos, né? A gente fala do Instagram e tudo, mas assim, a internet hoje ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Você consegue tudo que você imagina e assim, a maioria das coisas, elas estão gratuitas na internet, a gente consegue aprender muito mesmo. A gente fala, né, estava comentando do marketing, porque o marketing em si, você consegue iniciar, você consegue empreender, na maioria das vezes, com um valor menor do que o mercado tradicional, porque o mercado tradicional, para você iniciar um empreendimento, quase que 100% das vezes os valores investidos têm que ser maiores, né? E no marketing você consegue, então, buscar esse conhecimento, você consegue já iniciar você consegue iniciar o empreendedorismo, enfim, empreender em alguma atividade e principalmente buscar esse conhecimento, né? A maioria das empresas, elas te dão esse conhecimento aí, elas vão tentar te treinar
para que você consiga desenvolver a atividade de uma forma mais lucrativa possível nesse sentido. Então, a internet hoje ela tem muito disso, desse conhecimento, e o marketing é uma forma de você daqui a pouco não precisar parar de fazer o que você faz e você iniciar no ramo do empreendedorismo, tendo o quê? Uma fonte de onde buscar esse conhecimento. E se você não quiser iniciar no marketing, a internet, o Instagram, enfim, aonde você quiser buscar, tem muito conhecimento de vendas, de empreendedorismo, de todas as áreas que você quiser aprender na internet tem hoje. Me diz uma coisa, você, né, contando toda a história aqui, quando você iniciou com o teu negócio, você já tinha experiência, então, lá com marketing, vendas e tal, garçom, né, porque o garçom é o melhor vendedor que existe. O garçom, ele convence a pessoa, ele fala, ele entende o cliente, se ele tem um relacionamento diferenciado, né? Porque o garçom, eu tive uma escola fantástica, trabalhei em Florianópolis como garçom, a gente tinha que cada vez buscar mais conhecimento para atingir nosso público. Que o Brasil é diferente do que outros países. Nos outros países, você como brasileiro tem que falar a língua deles, querendo ou não, senão você passa fome. O Brasil não, você tem que aprender a falar espanhol, inglês, italiano, francês, sei lá, tem que falar tudo que é língua. Porque o cliente vem aqui, você tem que tratar bem ele, você tem que falar igual ele. Não é o que ele fala o brasileiro, é você tem que falar melhor que ele, a língua dele ainda. Então eu aprendi a falar espanhol, aprendi a entender inglês, porque eu não falo nada inglês, mas entender eu aprendi. Mas ali foi uma escola que eu tive que me desafiar um pouquinho mais, cara. Tive que fazer algo diferente para conseguir entregar o meu melhor resultado. Hoje você pega uma pessoa que começa no ramo. Cara, eu peguei, vou contar uma história aqui para ti. Quando eu comecei, eu não podia ter barba. Não poderia de forma nenhuma passar um antitranspirante com cheiro. Era sem, tá? O dia de calor, cara, tinha que estar 100%, não podia ter uma gotinha de suor, nada correndo, tem que estar cuidando, porque você tem que atender o teu cliente. Gravatinha, borboleta, camisetinha branca. Hoje, cara, você chega no restaurante, pode ser o que for. Cara, cheio de brinco, tatuagem, barbona, não tenho nada contra, eu acho que é legal, existe sim uma demanda e funciona, mas eu peguei uma fase que para você atender no restaurante de beira de praia era assim que trabalhava, cara. Hoje tá fácil, hoje você vai trabalhar de bermuda, vai trabalhar de chinelão, tá tudo certo. Na minha época, assim, então eu gostei da fase que eu peguei, Diego, porque formou meu caráter. Sim. Hoje eu sou um cara que eu sei entrar numa conversa, sair de uma conversa, entrar numa reunião, sair de uma reunião, sabendo como colocar a hora certa de falar, a hora certa de ouvir, a hora certa de expressar um sentimento, né, uma reação, sendo ela uma reação um humor, sei lá, uma conversa, uma risada. E, então a gente conseguiu aprender, eu acho que você também pegou essa fase, que você está com 40 aí? 43 anos. Então eu sou mais novo que você, 37, 38, tá tranquilo. Mas eu peguei essa fase, acredito que você pegou também. Sim, eu peguei essa fase. Então, eu trabalhei de garçom em Capinzal, né? E era uma pizzaria, uma lanchonete, pizzaria. E aí, nos finais de semana, tinha show ao vivo, então enchia. Mas, assim, se tornava um ambiente em que as pessoas iam curtir. O pessoal de Capinzal deve lembrar do Olho da Água e do Marius Bar, que era onde eu trabalhava. E esse final de semana as pessoas elas estavam o quê? Estavam se divertindo, estavam curtindo, mas mesmo assim eu estava lá de camisinha com o último botão fechado, gravatinha borboleta, né? Anotando os pedidos, e você tendo que entender as pessoas, né? Porque lá chegavam pessoas felizes, dispostas a curtir a noite, enfim, a curtir o momento que estavam vivendo. Chegavam pessoas tristes que estavam querendo beber alguma coisa para esquecer. Então você acaba entendendo todo tipo de pessoa e tendo que atender todo tipo de pessoa. E você não pode mudar o teu atendimento, você tem que atender bem todos. A maioria é educado, mas existem alguns que não são tão educados. E mesmo assim você tem que estar lá disposto, trabalhando até 4, 5 horas da manhã e aí depois tendo que repor bebida, então virando o dia, para depois você ir para casa e no outro dia começar tudo de novo. Mas assim, graças a Deus por isso, tudo é um aprendizado e foi muito válido nessa época aí, mas esse aprendizado de como ouvir as pessoas, de como atender as pessoas e aí você entrar como vendedor, oferecendo algo que possa satisfazê-las naquele momento e daqui a pouco oferecendo algo a mais para você
ter um resultado melhor, né, como empresa, começou como garçom mesmo, que você acaba tendo que ouvir as pessoas, que é aquilo que a gente estava falando, que é o tete a tete, é o físico, né? Na época não existia nem o virtual, era muito mais físico. E então começou com o garçom mesmo, e aí depois foi para o marketing, então o marketing trouxe muitas técnicas, né? E aí, nessas técnicas, você acaba facilitando algumas coisas e entendendo que as pessoas que você pode contratar, que você pode ter contigo, elas têm defeitos, elas têm qualidades, e aí você aprendendo algumas coisas de liderança, de como orientá-las, de como fazer com que elas tenham um retorno também. Então, o marketing é muito importante para isso. Eu acho que o marketing ele foi um start muito legal na minha vida, e a gente acabou parando com o marketing e indo para o mercado tradicional, vamos chamar assim, por vários motivos, né? Mas o marketing em si, ele te dá esse conhecimento, e se você quiser, é um start, um começo muito, muito legal. Que bacana. Mas aí, tá, vamos seguir. Então, foi garçom, foi pedreiro, garçom, depois foi marqueteiro, não, líder de rede, enfim. Daí foi trabalhar na BRF, é isso? Não, a BRF foi antes do marketing ainda. Foi antes. Isso. Então, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a faculdade e comecei a trabalhar na Perdigão também. Foi num período na BRF. Então, eu trabalhei no administrativo lá em Catanduvas, onde a gente conheceu muitas pessoas, e aí entra mais... Quanto tempo ficou lá? Deu 2 anos e pouco também. Daí depois eu fui transferido para Erval do Oeste, eu trabalhei até um período aqui em Erval, que aí é onde eu saí para me dedicar ao marketing, né? Mas a Perdigão foi um período, né, a BRF foi um período interessante, porque hoje a gente usa um termo muito... não é que é muito famoso, mas é o tal do network, né, que é você criar relacionamentos. E a Perdigão foi um período assim que eu acredito dos maiores nesse sentido, né? Na época a gente não usava esse termo, né, de network, porque espantava. A gente, não conhecia. Espantava. Mas assim, você criar esses relacionamentos, você conhecer essas pessoas de várias áreas dentro da empresa, a empresa era muito grande, né? Então, eu trabalhei no administrativo e depois eu trabalhei na área de informática. A informática, ela dá suporte para todas as áreas dentro da empresa. Então, eu tinha que saber um pouquinho de agropecuária, um pouquinho de produção, um pouquinho lá do frigorífico, um pouquinho do administrativo. Então, esse network, essa troca de conhecimentos, essa troca de experiências, você se comunicar com as pessoas, ela é importante em tudo na tua vida. Mas a internet te ensina a fazer isso hoje, mas o network ele é muito importante. Então, de cada experiência profissional, a gente pode dividir assim, que eu já tive na vida, a gente vai tirando algumas lições. A BRF foi aprender a fazer o network. Eu acho que ele é muito legal, muito importante. E assim, eu uso até hoje. Assim, as pessoas que a gente conheceu lá, a gente usa até hoje. Fazendo um gancho, um linkzinho nessa questão do network. Chegou a pegar a fase PNL, fase treinamento de gestão, liderança, tirando a parte do marketing, né, porque ensina muito, mas tu chegou a vivenciar a fase que veio muito forte, que foi a questão de, vamos vender curso de PNL, vamos vender curso de fechamento, liderança, vendas de alto impacto. Chegou a fazer algum curso relacionado a isso? Chegou a pegar essa fase ou não? Não, Zé, essa parte assim tão intensiva, não. A gente ouviu isso, né, dentro do marketing, viu muito isso, mas acabei buscando alguma coisa nesse sentido depois, já fora do marketing, já no mercado tradicional, vamos chamar assim. Na época das lojas, a gente fez alguns cursos, buscou algumas coisas nesse sentido, para aprender um pouco mais, né, a como tratar as pessoas, a como ter resultados mais impactantes, né? Legal. Então, nesse sentido aí. Quais cursos você fez? Eu fiz o Millionaire Mind, né, que é um curso do T. R. Becker, né, que isso, né, o autor do Mentes Milionárias. Eu acredito que assim, esse foi o mais impactante que eu fiz até hoje, né? Uma coisa importante que eu acabei não falando, que eu pertenço à igreja evangélica, que o Zéias conhece, a gente tem esse link aí, e eu assim, dentro da igreja que eu frequento, eu acredito que seja o maior dos cursos que eu fiz até hoje, né? Porque o aprendizado ele é semanal, eu posso dizer assim.
é difícil dividir o conhecimento da onde você buscou isso, da onde você buscou aquilo. Mas assim, se eu tivesse que colocar num ranking aí aonde eu mais consegui conhecimento, qual que é o melhor curso? É a igreja. E eu não estou nem querendo dizer que é a minha igreja melhor ou é a tua, enfim, não é uma placa que vai definir. Eu sei falar da minha, então, aonde eu vou hoje, né, aonde eu vou nos últimos anos, aí há muitos anos, é onde eu mais aprendi. É o melhor curso que eu posso indicar para alguém, porque ele vai tratando semanalmente, né, as minhas dificuldades, então é o melhor dos cursos. E aí, lógico, eu fiz alguns cursos online também, né, de um pouco menores, alguns cursos, né, na época da pandemia a gente buscou algumas coisas nesse sentido, mas assim, o mais impactante é a igreja. Por quê? Porque lá eu aprendo de empreendedorismo, eu aprendo a perseverança, eu aprendo a fé, a gente aprende de tudo que tem ali dentro. E, claro, essa questão de finanças também na igreja, mas um pouco mais aí direcionado, é muito impactante no Millionaire Mind. Hoje a gente busca alguma coisa mais online até quanto a investimentos, essa linha aí, mas, enfim, nessa linha de buscar conhecimento, eu diria que igreja, e aí busque na internet, que tem muita coisa e a maioria está disponível de graça hoje. É que a igreja, na verdade, as pessoas acham, a igreja a gente vai lá só para ouvir aquela palavra, aquela coisa assim, tipo, nada, não faz muito sentido, mas não, gente, a igreja é um hospital, querendo ou não. Verdade. Você vai estar durante o dia, tua semana toda fazendo teus trabalhos, suas dificuldades, seus desafios vão aparecer, e lá você vai, como diz o Diego, ter um momento de restituição, vamos dizer assim. Tu gastou toda a tua energia durante a semana, no final de semana você vai buscar um conhecimento, uma palavra que vai te dar um ânimo a mais e tu vencer mais alguns desafios. Muitas vezes a gente está no dia a dia ali, nossa, aparecendo bastante dificuldade, de repente você vai para a igreja, no domingão lá, vem aquela palavra que tu vai vencer, que tu vai dar certo, que acontece coisas extraordinárias, vai acontecer coisas extraordinárias na tua vida. E é na igreja. Então o curso, eu fiz vários cursos, cara do céu, Wendel Carvalho, Dale Carnegie, fiz, venda de alto impacto, liderança, enfim, fiz vários, né? Mas como diz você, nada melhor que a igreja, porque a igreja, não falando de igreja placa, mas se você está lá, naquele momento, falando de Bíblia, ouvindo o ensinamento que Jesus deixou, cara, não existe um líder maior que Jesus. Não existe um vendedor maior que Jesus. Não existe. Me prove ao contrário alguém se tem alguma prova melhor. Não existe. Jesus foi o primeiro, ele vendeu tão bem que ele vende até hoje o que, né? Verdade. Está vendendo até hoje o que ele passou. E o líder, né, ensinou a você saber perdoar, saber falar, saber conquistar as pessoas. Então, assim, quer saber um pouco mais, vá na nossa igreja. Isso é verdade, no sentido que a igreja ela trata, né, dos problemas, enfim, criando esse link aí com a igreja, né, ela te trata os teus problemas, e se você seguir o exemplo de Jesus, que, né, as igrejas que a gente conhece, ou pelo menos a maioria das igrejas são cristãs, é a pessoa que mais sabe lidar com as pessoas. Se tem alguém que, como o Zéias falou, vendeu a ideia dele e vende até hoje, te ensina a perdoar, te ensina a ser um ser humano melhor e desenvolveu um network fantástico, né? Ele comunicou com as pessoas certas no período que ele esteve nessa terra e ele consegue comunicar com a gente até hoje, né? Então, os tempos mudaram, a gente tem inúmeras tecnologias diferentes, se passaram inúmeras gerações, mas como ele comunicou naquela época, ele continua comunicando e tratando da gente até hoje. Então, aonde eu busco mais conhecimento é na igreja, tenho pastores excelentes, inclusive o meu sócio, o Paulo, é meu pastor também, então me inspiro muito nele. Se tem alguém que eu gosto de ouvir, de aprender, é com ele. A gente é amigo há muitos anos, e fora o Paulo, a gente tinha o contato com o pastor Itacir, que é da igreja lá de Capinzal, que é um ser humano incrível, que me ensinou muito, que a gente tem assim, uma admiração extraordinária. Então, assim, tem igrejas ótimas, a nossa, se eu puder recomendar, eu te recomendo a minha, mas enfim, aonde você estiver, você pode buscar a pessoa de Jesus Cristo, que lá você vai encontrar remédio, treinamento, conhecimento, sabedoria para tudo na tua vida. Já aproveitando o momento, vamos convidar o pessoal. Pessoal, todos os domingos lá no Hotel Joaçaba, por enquanto está sendo lá, até nós achar o nosso espaço,
O Hotel Joaçaba, às 18h30, temos um encontro maravilhoso com Deus. Lá tem muita coisa boa, muita mensagem maravilhosa, né, Diego? Todo domingo está surpreendendo, está sendo fantástico. Então, você que busca alguma palavra, né, vai lá. Sem compromisso, não precisa de saia, de nada, fica tranquilo, vai lá. A Bíblia diz assim, vinde como estais. Não fala para você vir penteadinho, bonitinho, não, vai lá. Talvez a mensagem pode impactar a tua vida e fazer algo diferente, que é o que você pode, nesse momento, estar procurando. Isso, é verdade. Eu falo de carteirinha, porque eu frequento a Recomeçar há 12 anos, desde que foi inaugurada lá em Capinzal. Então, não é porque é a minha igreja, existem inúmeras igrejas boas, mas se você tiver qualquer dificuldade, se você quiser uma palavra, se tu quiser um conselho, se precisar de um apoio, a igreja Recomeçar aqui em Joaçaba, lá no Hotel Joaçaba, todos os domingos às 18h30 tem o culto. Então, esteja convidado, do jeito que você quiser ir, você será bem-vindo. Se quiser ir de chinelo, de calção, desde que você Porque as pessoas pensam, né, que tem que ser crente, tem que ir de saia longa, não, calma com isso. Muito pelo contrário. É do jeito que você está. Seja bem-vindo, sinta-se convidado, a gente vai estar lá te recebendo com o maior prazer. E assim, eu sei que Deus tem algo especial para falar para você, então não perca a oportunidade. Se tu puder ir, todos os domingos, 18h30, no Hotel Joaçaba. Isso. Eu tenho um cara aqui que, cara, tá me trovando faz tempo, que vai, mas não tá fácil, cara. Vou ter que catar esse homem e levar nas costas. Fica a dica aí, Rodrigo, acho que é para você, né? Então... A hora dessa ele vai. Vai sim. Maninho, assim, sobre a experiência então que você teve, olha que legal, já veio um insight bacana, muitas pessoas vão buscar treinamentos com pessoas que não têm aquela noção básica do amor, né, que eu acho que é muito importante também a pessoa que empreende saber amar as pessoas, saber reconhecer as pessoas, saber conversar com as pessoas da sua equipe, do seu time. Eu acho que é o principal, né, você entender o público, não o público, vendas, né, a pessoa que está contigo, aquela que vestiu a camisa. Então, olha o insight legal, você indo na igreja, você tem um pouquinho de ensinamento que é muito interessante, né? Falando sobre a parte vendas, a parte empreendedorismo e tal, quando você começou como dono do negócio, deu friozinho na barriga ou não? Impossível não dar, né? Eu acredito que todo mundo que passou por essa situação vai sentir esse frio na barriga. E eu diria que assim, o frio na barriga ele teria que ser constante, né? Ele devia ser ao longo da trajetória, porque depois que passa o frio na barriga a gente entra meio que no piloto automático, parece que fica numa zona de conforto e daí começa a achar desculpas, achar as zonas de conforto da vida. Então, deu um frio na barriga. Então, dando sequência um pouquinho na história, assim, para fatiar, como você falou, a gente saiu da Perdigão, foi para o marketing, e aí, como eu estava formado em contabilidade, eu fui trabalhar como contador, né, como auxiliar contábil, e nesse período, foi um período que eu me distanciei das vendas. Eu fiquei 1 ano e 6 meses trabalhando com contabilidade, porque eu era formado nessa área. E foi o período que eu casei. E eu diria que, assim, foi um período muito, eu vou usar a palavra triste, né? Mas eu não sei se é essa palavra. Foi um período de muita privação na minha vida. Por quê? Porque eu ganhava um salário baixo, vamos dizer assim, para a época, recém-casado, cheio das necessidades ainda, naquela época de ir no mercado com a calculadora, para não poder gastar mais do que a gente tinha. E assim, eu conhecia o processo de vendas, eu conhecia que você podia fazer o teu salário, eu conhecia toda essa situação de você fazer algo a mais e ter um resultado a mais, e eu estava limitado. Por quê? Por mais que eu fizesse dentro do escritório, eu tinha uma limitação, e não reclamando, porque os meus chefes na época me pagavam o combinado. E aí eu não suportei, fiquei 1 ano e meio com contabilidade e acabei voltando para vendas, né? Fiquei um período vendendo esquadrias e vidros temperados, até para uma empresa aqui de Joaçaba. E aí depois, de um período aí eu acredito que 1 ano e pouco, apareceu a oportunidade para a gente comprar uma estofaria. Eu tenho uma família, né, os irmãos da minha mãe, todos trabalham nessa área de estofaria, todos sempre foram empreendedores, né, nunca trabalharam empregados, sempre foram empreendedores, e eu pensei, nossa, é comigo, só que assim, eu nunca tinha
passado mais do que algumas horas dentro de uma estofaria. Eu não sabia fazer isso. Mas aí que mora o desafio, aí que mora a decisão, né? Eu sempre falo que cisão é um ato de cortar, né? Se tu for consultar um médico, ele fala que vai fazer uma cisão em você, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai cortar, ele vai separar uma parte da outra, né? Então, eu sempre tive muito isso, decidi, daqui para frente, assim, vamos queimar as pontes, eu não tenho mais como voltar. Decidi que a gente ia assumir essa estofaria, e na época a gente assumiu, só que aí o que acontece? Tinha que aprender a fazer, então, empenho, dedicação, dói os dedos, né? Nada cai do céu. É uma atividade assim muito manual, mas como eu já tinha algumas experiências lá do início de servente pedreiro, a gente aprendeu, não, por mais difícil que tenha sido, aprendemos, e aí que entra novamente a questão de vendas. Por quê? Porque é um atendimento, as pessoas chegam lá, muitas vezes elas querem que você arrume um assento de um automóvel, muitas vezes elas querem que você forje um sofá, enfim, nesse sentido, é você entender as pessoas, ver a necessidade delas, e aí oferecer um produto em que você consiga ter uma lucratividade legal, que atenda a necessidade dela, né? Ou que supere as expectativas desse cliente. Então, novamente, por mais que a gente estivesse desenvolvendo uma atividade muito manual, tinha que ter vendas envolvidas, tinha que ter essa questão das vendas. E é um ramo muito, muito próspero, muito legal. A dificuldade que eu tive, né? Então, mais uma lição dessa atividade é a questão do não saber lidar com o dinheiro, com o vender a prazo, o vender, né? Ou vender o fiado, né? O mais conhecido é o fiado. Então, tive muitas dificuldades, o que gerou muitos problemas na época, porque assim, era uma empresa que faturava razoavelmente bem, mas chegava no dia 10, dia de pagar a conta de luz, eu não tinha dinheiro, tinha que sair atrás das pessoas cobrando, e você sabe que para receber tem essa dificuldade. Então, faltou conhecimento nesse sentido, e aí a gente acabou buscando, enfim, né, com o network que a gente tinha na época, buscando outras oportunidades, e aí que apareceu a questão das lojas, né, as lojas de confecções e utilidades, que, primeiro de tudo, né, como eu estava enfrentando uma dor que era o fiado, essas lojas elas vendiam só à vista, então tipo, já acendeu uma luz enorme nesse sentido, e claro, muitas outras possibilidades, muitas outras vantagens nisso tudo, mas decisão de novo, decidi que a gente iria mudar. E é aquela questão, sempre que tem uma decisão que você tem que decidir, cortar, separar, então o que você separa, que fica para trás, esse ficou para trás. O ideal é que você queime, porque se você deixar a possibilidade de voltar, sempre vai ter aquela vontade, aquele desejo de voltar. Então, decidiu, cortou, o que ficou para trás você elimina, e você só tem uma possibilidade, ir para frente, ir para o lado em que você não eliminou. Então, segue esse caminho aí. A gente decidiu, na época, eu trabalhava com meu irmão na estofaria, eu falei, você quer assumir aí a estofaria, você fica com ela, pode tocar. Ele até me falou, não, mas não tenho dinheiro para te comprar. Então, eu falei, cara, eu não estou nem te vendendo, eu estou indo, você fica com ela e resolva, né? Ele trabalhou mais um período com a estofaria nesse sentido, porque se eu ficasse naquela, não, agora que eu tenho aqui uma estofaria, eu vou esperar vender, para daí depois investir em outra situação e tal, é o ideal? Eu acredito que não. Por quê? Porque nesse meio tempo, muitas coisas elas precisam ser decididas, e aí um negócio de venda de uma loja, de qualquer negócio, ele pode demorar, muitas vezes é rápido, mas a maioria das vezes demora, e aí você acaba perdendo algumas oportunidades. Então a gente decidiu, mais uma vez, com poucos recursos, sempre com poucos recursos, mas aquela história, mas na fé, né? Na época com muitas folhas de cheque, né? A gente faz o Paulo? Mas nesse sentido, foi com o Paulo mesmo, e nessa linha aí. Então, você tem que tomar algumas decisões, e assim, os cheques, eles foram quitados, graças a Deus, mas é aquilo que você falou, o frio na barriga, ele sempre vai existir. Pode ser um negócio de R$10 ou pode ser um negócio de R$1 milhão. Verdade. O frio na barriga, ele vai existir. E quando ele não existir, é porque você está numa zona de conforto. E se você estiver na zona de conforto, se você não estiver sentindo esse frio na barriga, eu sinto muito em dizer, você está no pior lugar que você pode estar na tua vida. Saia desse lugar, o quanto antes. Mais uma dica valiosa. Você se considera um cara de sucesso?
É difícil medir isso, né, Oséias? Se eu te disser que assim, eu sou um cara de sucesso, eu tenho uma família abençoada, a gente tem uma condição de vida razoável, né? A gente tem, da onde a gente saiu, né? Porque a gente saiu do zero absoluto ou do menos zero, né? Porque quando a gente iniciou, a gente só tinha conta, não tinha mais nada, né? Então, hoje a gente tem uma estabilidade um pouco melhor, né? É claro que a gente não é melhor do que ninguém e assim, a gente precisa aprender todos os dias. A gente não tem nada de excepcional, nada de a mais do que qualquer pessoa. Mas, assim, eu sou feliz nesse sentido, porque eu não me privo dos desafios. Se tiver que dar um passo a mais, a gente vai dar um passo a mais. É claro que sou muito grato por tudo que tenho, por tudo que já vivi, né? Então, pelo que eu conquistei, a minha família, pelas pessoas que me rodeiam hoje, sou muito feliz. Então, o sucesso é difícil de medir, mas eu me considero um cara de sucesso porque eu tenho uma família abençoada, eu tenho as lojas funcionando, talvez amanhã a gente tenha dificuldades, com certeza, todos os dias a gente tem dificuldades. A gente vive um desafio de montar equipes, de trabalhar com essas meninas aí, de ensiná-las. Então, algumas caminham conosco um tempo maior, algumas não. Mas, assim, é uma pergunta que é difícil de responder, mas, ao mesmo tempo, tenho uma segurança em dizer que eu sou. Sim, que eu sou um cara de sucesso. Então, a gente tem muitos desafios, como a gente estava falando, e a gente sai do princípio assim: é melhor fazer do jeito que estamos hoje, né? É melhor estar feito do que esperar o perfeito. Então, se a gente esperar sempre quando tiver tudo 100%, sempre quando tiver tudo pronto, a gente nunca vai startar, nunca vai começar. Então, começa do jeito que está e assim a gente vai se ajustando ao longo do caminho. Maravilha, cara. Não, assim, tava olhando aqui uma situação, acabei esquecendo de carregar meu celular, né? Daí você contando a história aqui, eu preocupar lá, será que vai... Pessoal, se cair lá, não, fiquem atentos. Ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores. Cara, são coisas assim que eu sempre, quando converso com a pessoa, a gente trabalha muitos anos com vendas, né? Liderando equipes, trabalhando com empresa. Então, quando eu vou falar com a pessoa, eu sempre pergunto, o que você almeja, né? Eu quero ser líder, eu quero ser gerente, eu quero ser dono do negócio. Uau! Daí quando você fala para a pessoa, tu sabe os desafios? Pois é, tem desafios, né? É verdade. Então como que eu faço, né? E tal. Muita gente fica, quando você traz a realidade, ela fica pensando, como que eu vou chegar lá? Então, como você falou, a questão do sucesso, né? Se considera um cara de sucesso porque tem uma família, tem um negócio, tá fluindo, tá andando, tá acontecendo. Cara, é um negócio de sucesso. É um cara que dá para dizer, poxa, eu vou me espelhar. E uma dica, pessoal, quem quiser empreender, quiser fazer algo, esteja sempre perto de pessoas como o Diego. Pessoas que têm resultados, pessoas que sabem o caminho, pessoas que sabem fazer acontecer. Então, Diego, como é que eu faço para chegar lá? Como que eu faço para ter uma loja? Como que eu faço para ter um negócio? Como que eu faço para ser um pai? Como que eu faço para ser um esposo? Enfim, pegue pessoas de sucesso, que têm resultados, que já trilharam esse caminho, e daí ele vai te ensinar. Porque muitas vezes a gente fica ali olhando, né? Vamos lá, vou imaginar, fico assistindo a novela da Globo, sei lá, assistindo uma novela. E daí quero me espelhar naquele cara que lê um roteiro, que tem uma vida totalmente turbulenta, totalmente perversa, e não, eu quero trazer isso para dentro da minha casa. Tchau. Como diz o Diego, se tu não tem frio na barriga, meu irmão, você está no caminho errado. Então, e aonde você vai buscar isso? Sei lá, uma igreja, um livro ou uma pessoa, não sei. Mas sempre que você vai procurar alguma coisa, vai procurar com quem já tem história, quem já construiu uma história, já construiu um legado. Então, hoje, você se considera um cara de sucesso, um cara que tem resultados e um cara que pode também direcionar uma pessoa para ter sucesso também. Repetindo é aquilo, a gente não tem nada de excepcional, nada de melhor do que qualquer outra pessoa, né? Então, as oportunidades, elas são iguais para mim, como para qualquer um de vocês que estão ouvindo, né? O que a gente faz, o que a gente fez até hoje, faz muito assim, é tentativa, acerto e erro, tentativa, acerto e erro.
Porque não foram só louros, né? Não é só glórias. A Não. gente tem dificuldades, não são pequenas, né? Até tem um ditado popular que fala assim, que todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. É verdade, né? os valetos, cara. Então, assim, a gente tem dificuldades, a gente erra, e não são poucas as vezes que a gente erra, né? Mas o que a gente tenta fazer muito é copiar as pessoas de sucesso, que é aquilo que o Zéias falou, é estar do lado dessas pessoas que, de alguma forma, elas estão um passo à frente de você. Então, tem uma frase que todo mundo usa, assim, se você está numa mesa, você tem que estar numa mesa com pessoas melhores que você, para você estar conseguindo aprender. E a humanidade tem muito disso, né? Eu acredito que a evolução da humanidade passou por isso. Porque a pessoa que desenvolveu esse celular, que desenvolveu essa câmera aí, ela não começou do zero, né? Alguém lá no início desenvolveu uma câmera, daí a outra pessoa pegou o que essa pessoa já tinha desenvolvido e aprimorou um pouquinho, aí outra pessoa aprimorou mais um pouquinho e foi aprimorando. Então, se chegou uma câmera, a tecnologia que a gente tem hoje, o celular, por quê? Porque foram os aprimoramentos que foram melhorando aos poucos. Não saiu do zero. A pessoa que inventou o smartphone inventou esse daqui e está pronto do início ao fim. Não, foram anos, décadas, séculos de desenvolvimento. Tanto é que, assim, hoje a gente tem a quantidade de informação que a gente tem, por quê? Porque a gente vem copiando das pessoas, das outras gerações que passaram. Até eu li esses tempos que uma criança hoje, uma criança de 6, 7 anos, ela tem o mesmo nível de informação que o imperador da Roma Antiga tinha na época. Olha. Então, assim, ela recebe tanta informação, a gente recebe tanta informação, quanto os imperadores da Roma Antiga não receberiam durante toda a vida deles. Né? Uma criança de 6 a 7 anos já recebeu informação mais do que os imperadores receberiam durante toda a vida. Então, você imagina a quantidade de conhecimento que vamos dizer assim, se condensou, que juntou, que parou numa criança de 7 anos, que o imperador durante uma vida toda não teria. E assim, no ramo empresarial, enfim, em todas as atividades da vida, a gente tem algumas experiências, tentativa, erro, acerto, tentativa, erro, acerto, que nos levaram até onde a gente chegou. É claro que a gente tem um caminho imenso ainda para ser percorrido, mas a gente busca isso todos os dias e, enfim, vai tentando todos os dias errar o menos possível, né? O importante é diminuir o nível de erro, mas aquilo que a gente falou, a gente continua errando e aí tirando as lições disso tudo e levantando e seguindo para mais um dia, para mais um mês, para mais um ano e assim segue a vida. Cara, que maravilha. E hoje você é empresário, tem as 2 lojas, é isso? Isso, Uma em Videira e outra em Três Itilhas. Certo. Uhum. E a correria do dia a dia é normal? Vai para lá, vem para cá, atende as 2 ou como é que tá essa questão aí? O estar na loja hoje é importante, né? É um ditado que a gente sempre ouviu falar, né? Que o olho do dono engorda a boiada. E isso é muito verídico, né? Então, a gente se desdobra, por quê? Porque a gente tem que estar um pouco em uma loja, um pouco em outra. Tem dias que a gente vai na loja de Três Itilhas, tem alguns dias que a gente não vai. E, nesse sentido, a gente tem que estar também aqui buscando mercadorias, atendendo fornecedores, né? Cuidando um pouquinho da equipe, cuidando da questão de faturamento, de margem, enfim, todo que a parte administrativa que ela consome, e ela consome uma energia, um tempo considerável também. Então é uma correria, não é só louros, né? Não é aquela vida bonita, aquelas fotos bonitas de Instagram. A gente tem que estar se desdobrando na maioria dos dias, né? E é a questão de você também cumprir com as suas obrigações, né? Vamos dizer assim, com as contas, com os boletos que eles chegam, né? Não chega só a mercadoria, chega boleto junto também, que a gente tem que estar cumprindo com tudo isso. Então, não é tão difícil, a gente já desenvolveu atividades muito mais difíceis que essa, mas ela consome, ela é uma coisa assim que você tem que estar todos os dias. O empreendedor ele não tem férias, né? Por mais que você tente desligar, vou tirar 2, 3, 5 dias, é impossível, né? É o mesmo ser humano, então você não tem férias. Mas não estamos reclamando, estamos debaixo da graça divina, está tudo certo com isso. Que maravilha. Cara, me diz uma coisa, me veio na mente agora, rapidinho para nós finalizar. A sua esposa é a... Elisete. Me fugiu o nome dela. A Elisete, ela foi uma pessoa crucial para que você chegasse onde você chegou. Concorda? Ela estava junto contigo, abraçou, disse, não, vem cá, vamos lá, vamos fazer acontecer, estamos juntos, vamos passar dificuldade juntos, mas estamos juntos.
É incrível finalizar com a Não história. vai se emocionar e chorar. Pelo amor de Deus. Finalizar com a história dela. Eu acho que é o mais, assim, é fechar com chave de ouro mesmo. Então, eu sou casado há 17, 18 anos, vai fazer 18 anos que a gente é casado. E, assim, eu me arrependo de não ter casado antes. Então, fica mais uma dica. Se você já encontrou a pessoa que você acha que é a pessoa da tua vida, que você sabe que pode caminhar com ela, não tarde a casar, porque você assim, quanto antes você fizer isso, antes as coisas começam na vida. E no ramo empreendedor, eu tenho certeza que sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. E a Elisete, ela entrou na minha vida, eu já vinha, né, nessa confusão de vendas, de mudar de cidade. E aí, quando a gente casou, a gente teve os 2 filhos assim bem próximos, né? E aí eu tinha o Marco Antônio com 2 anos e a Maria Eduarda com 6 meses. E apareceu essa oportunidade das lojas, né? De iniciar com confecções, e era uma cidade que era 350 quilômetros de onde a gente morava. A gente morava em Ouro e a gente tinha que mudar para Uruçanga. E aí, eu fui lá em Uruçanga, a gente foi para ver essa oportunidade, e eu já saí de lá com a sala alugada, contrato assinado, apartamento para morar, e sem ter ligado para a Elisete, sem ter falado nada para ela. E aí, cheguei de volta, né, e tinha que falar isso tudo para ela. E aí que entra você ter uma pessoa do teu lado, né, não é uma companheira, é uma sócia, é uma pessoa que está caminhando contigo mesmo. De mãos dadas. De mãos dadas. E a Elisete falou, tá bom, se você foi, viu e decidiu, a gente vai. E em 30 dias eu estava morando nessa cidade com 2 filhos pequenos, longe das famílias, né, longe da minha família e da família dela. E, assim, isso nos aproximou ainda mais, né, isso fez com que a gente crescesse. Então, ela vem de uma área, ela é formada em pedagogia, então ela vinha de uma área que trabalhava com escolas e caiu dentro de uma loja, e aí enfrentou todos os desafios, se reinventou e se reinventa todos os dias, né? Trabalha nas lojas. Então, tem momentos que é pesado, que é puxado, porque dói, a mudança sempre dói, né? Então, todos os dias a gente tem que mudar. Hoje eu fazia desse jeito e amanhã eu tenho que fazer de outro jeito. Essa mudança, por mais leve que seja, ela dói. Então, não tem mudança que não vai exigir um esforço, que não vai exigir que você supere uma dor, que você passe por cima de uma dor. Sim. A palavra vencedor já diz isso, né? Você tem que vencer uma dor. E a Elisete, eu quero mandar um beijo para ela, agradecer a ela por todos esses anos que ela tem dedicado para mim, pela minha família, e assim, tem caminhado comigo. Então, se você está sozinho, procure a sua cara metade, a sua metade da laranja, porque a tampa da panela vai facilitar. Caminhar em 2 é sempre melhor do que caminhar sozinho. É verdade. Que legal, cara. Quando a gente vê essas histórias, né, de superação, essas histórias aí impactantes, a gente sabe que sozinho o cara não consegue chegar a lugar nenhum. É verdade. Ninguém vai sozinho a lugar nenhum. Né? Deixa uma mensagem para esse público, olha para essa câmera e diz assim, ó, deixa aquela mensagem top, aquela que vai impactar a semana da pessoa. Vai lá, Diegão. Olha, eu não tenho nem capacidade e conhecimento para tanto, como o Zéias fala, mas eu acredito assim, ó, na maioria das vezes, o que a gente vê nas pessoas é assim, eu vou fazer esse curso, eu vou aprender sobre isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me preparar para depois começar. Não funciona dessa forma. Comece do jeito que você está. Não estou dizendo para você sair amanhã, pedir a conta, daqui a pouco, eu tenho vontade de empreender no ramo de café e vou abrir uma empresa para vender café. Não é isso. Você tem que conhecer da tua atividade, do que você quer empreender, você tem que buscar conhecimento, mas assim, você nunca vai estar pronto, você nunca vai estar pronto. Se você esperar estar pronto, vai passar a oportunidade, o barco vai passar, o cavalo vai encilhar. Então, comece do jeito que você está, seja parcial, comece aos poucos, mas não deixe de começar. Então, não é nada de excepcional, não é nada de, eu vou esperar ter o dinheiro que eu quero para depois fazer. Você não vai conseguir juntar esse dinheiro. Comece do jeito que você está hoje. Se precisar tomar algum, vamos dizer assim, precisar dar um passo a mais, enfim, aquela coisa de fazer uns cheques que você não tem esse dinheiro, ou buscar algum dinheiro em algum lugar, meça isso com calma, mas não deixe de fazer, porque assim, é melhor se arrepender
por ter feito do que por não ter feito. E o mundo é muito rápido hoje, então se a gente esperar sempre estar pronto, a gente nunca vai estar pronto. Legal, Diego. Cara, muito feliz por você estar aqui. Eu quero deixar só uma mensagem para o nosso público também. A palavra é sucesso. O sucesso, ele não vem do acaso. Ele é resultado das suas escolhas. Então, escolha o caminho certo e viva o teu propósito. Resumindo, escolha ser feliz. Daí você sendo feliz, você vai ter sucesso. E, cara, estou muito feliz por você estar aqui. Estou muito feliz pela tua disponibilidade, né? Não, Zé, vou lá. Não foi fácil, né? Mas a gente conseguiu. O empresário é assim mesmo, né? Não para nunca, é correria. Mas, cara, as portas do nosso podcast, da nossa rádio aqui, está sempre aberta, tá? Para você, para a tua equipe, quiser trazer alguém para bater um papo também, fica à vontade. Nós estamos aqui sempre trazendo pessoas novas, pessoas com histórias. Isso, se você que faz parte, né, que está assistindo hoje nossa live, e quer contar a tua história aqui, esse é o lugar, esse é o momento, e aqui as portas estão abertas. Tem o nosso amigo Rodrigão, que sempre está aqui cuidando de tudo, do som, do microfone. O cara está aqui, gente, vocês veem o que ele está fazendo aqui, ele está mais ou menos dentro de um... aqueles, como é que fala? Cockpit, né? Aquelas coisas cheias de botão e coisa arada. Mas o Rodrigo sempre está fazendo um trabalho legal e está dentro do foguete aqui, ele falou. Mas, cara, brigadão, Rodrigo, pela sempre um cara que faz de coração, sabe, Diego? Quando você vê a pessoa que está fazendo de coração, com vontade, esse é o cara. A gente sente isso, sente isso, é verdade. Eu conhecia a rádio hoje, né, a estrutura hoje, a gente conhecia só da forma virtual, e assim, quero agradecer o Rodrigo, agradecer você também, da mesma forma, assim, fico muito feliz de você ter me convidado, né, eu acredito que a minha humilde história não tem nada que possa impactar muitas pessoas, mas enfim, cada um tem a sua história. Você que imagina, cara. Tomara que a gente possa ajudar alguém, e parabenizar você pelo programa, pelo podcast. A gente vê muito isso na internet hoje, né? Todo mundo tem um podcast, e a maioria dos podcasts falando de assuntos nada a ver, assim, de umas coisas que não agregam nada, né? E a gente sabe do esforço que você tem que fazer para estar aqui, você tem suas atividades, né? Tem as suas empresas para cuidar, e assim, está se dedicando a isso. Então, parabéns, Oséias, parabéns mesmo. Eu creio que isso vai crescer, que isso vai desenvolvendo um engajamento, né? As pessoas vão estar buscando isso, vão estar começando a seguir. Parabéns pro Rodrigo também, né? Pelo esforço de manter uma rádio. Eu imagino que deve ser um desafio assim extremamente difícil, mas assim, parabéns. Eu acho que assim, tudo é um caminhar, e assim, vocês estão de parabéns mesmo. Valeu, meu irmão! Show! Tamo junto, brigadão, Rodrigo, tá? Obrigado. Volte sempre, a hora que quiser, tá aqui. Tá me devendo café. Tô mesmo. Pessoal, muito obrigado a você que nos assistiu até agora, nos ouviu pela rádio. Terça-feira que vem estaremos aqui com mais um convidado especial. E não fique de fora, mande convite, manda lá, pega essa live, compartilha com o máximo de pessoas. Isso vai gerar o que? Engajamento. A nossa rádio vai ser mais ouvida, vai ser mais difundida, e pessoas vão querer conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, do nosso trabalho. A Rádio Liberdade FM, ela é uma rádio comunitária, ela não é uma rádio que angaria fundos e tudo que é canto. Não, a gente precisa de pessoas que venham com essa visão de querer ajudar. Se você é uma pessoa dessa, chama o Rodrigão, chama pelo Instagram da rádio, vai chamando a galera ali no direct, e a gente vai estar sempre auxiliando. Tem algum número, Rodrigo, que dá para passar pro pessoal aqui? Tu quer colocar no coisa? Fala um pouquinho, Rodrigo. Olha a voz do cara, do locutor. A gente tem o 3553-6822, que é o WhatsApp e o telefone da Liberdade FM. 3553-6822. Maravilha. Galera, se você quer participar de algum programa, ou tem uma ideia legal, né, Rodrigo? Se a pessoa tem uma ideia legal, quiser trazer aqui, compartilhar conosco, cara, vai ser um prazer. Beleza, pessoal? Ótima semana a todos, que Deus ilumine e proteja a cada um de nós. E fica a dica, domingo teremos um culto maravilhoso e abençoado na Recomeçar, no Hotel Joaçaba, às 18h30. Valeu, você é nosso convidado, você é nossa convidada. Tamo junto, galera. Até mais. Tchau, tchau.